também, né? Mas o motivo dessa live é outro, né? Rapaz, meus amigos e minhas amigas, quem diria? O detalhe é o seguinte. Com a camisa do Flamengo, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Nós vamos trazer essa informação no vídeo de agora. Fala, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla Hit, nesse domingão aí, trazendo as últimas novidades para vocês sobre o Flamengo que entrará em campo aí, logo mais aí trazendo aí para enfrentar o Grêmio, né? O time todo reserva, mas estamos trazendo bomba aqui, exclusividade para vocês, galera. Então, se você é novo, já deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Vamos aqui para mais um corte do nosso canal, trazendo aí sempre conteúdos para vocês sobre o Mengão. Que prefere São Januário? Você fosse mandatário vascaíno, você ficaria em dúvida entre Maracanã e São Januário? Não. 100% de certeza que o melhor para o Vasco é jogar em São Januário. 100% de certeza. Assim como eu tenho convicção de que para as duas equipes que foram sorteadas para resolver a parada dentro dos seus domínios, de fato foi o melhor negócio. Vasco e Atlético Mineiro é um confronto muito equilibrado, porque o Atlético Mineiro, no papel, é melhor do que o Vasco, mas o Vasco, como time, é mais confiável do que o Atlético, então é um duelo muito equilibrado nesse sentido. Então, assim, o Vasco definir em casa dá um conforto para estratégia a ser definida para o jogo de ida na Arena MRV, onde o Galo não consegue ser tão forte como mandante, como o Vasco é dentro de São Januário. Então, para o Vasco ficou bom. E no duelo, no clássico das multidões, né, Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, como o Corinthians, no recorte final aí, né, no último trecho do trabalho do Ramon Dias, tem sido um time de fato mais forte dentro de casa, é muito importante para o Corinthians definir na Neoquímica Arena, até porque ele é inferior ao Flamengo. Então, assim, imagina o Ramon Dias montando aquele desenho mais fechado, mais compactado para tentar amarrar o jogo na partida do Maracanã, e aí, se trouxer um bom resultado, vem para casa sabendo exatamente o que tem que fazer. Ficou bom para o Vasco, ficou bom para o Corinthians. O Flamengo é favorito na semifinal, Vasco e Galo é um confronto bem pau a pau. É um sorteio importantíssimo. Semifinal, né, de Copa do Brasil. Agora, o presidente Augusto Melo garantiu, então, o Hugo Souza estará, seja pagando a multa pelo empréstimo ainda em vigor, seja pela contratação já feita até o jogo. É uma notícia importantíssima para o Corinthians também. Ele até falhou naquele jogo contra o Juventude, né? Em 2 lances. Ele vai falhar, ele é um ser humano. É um excelente goleiro. Muito, aparentemente, ele resolveu o problema da saída dos 2 goleiros principais, que era o Cássio, que era o Carlos Miguel. Assim, o que o presidente do Corinthians fala, a gente sempre tem que ter o pé atrás, não dá para confiar 100%. Mas é claro que é mais inteligente por parte do Corinthians que se compre o Hugo nesse momento do que ficar pagando multa após multa. Especialmente porque já há uma avaliação de que é um jogador que vale a pena fazer o investimento. Logo nos primeiros jogos, né, depois dos primeiros milagres que o Hugo fez como goleiro do Corinthians, já iniciou um movimento. Não, compra agora. Calma, o Corinthians não tem que tomar a decisão na emoção sobre comprar ou não o Hugo Souza. É uma decisão a ser tomada racionalmente. E o Hugo vem mostrando, jogo após jogo, né, já há alguns meses de clube nas mãos do Ramon Dias, de que ele é um goleiro confiável. Então, como o sorteio colocou o Corinthians e o Flamengo de novo frente a frente, e para tê-lo em jogos tão importantes, o Corinthians teria que pagar multa para os 2 jogos novamente, já pagou a multa para o primeiro confronto que teve, e vai pagar ainda a compra dos direitos depois, se tiver como antecipar a compra dos direitos para se livrar das multas jogo a jogo, é um bom negócio. Para o Corinthians, ter o Hugo em campo contra o Flamengo ou em campo em qualquer jogo das 3 competições que o Corinthians tem, é algo muito importante. Hoje ele é um dos principais jogadores da equipe. Podemos falar em Memphis Mania? Podemos. Faixinha tá vendendo. É assunto para daqui a pouco no Sport Center. Será que tá chegando jogadores de Copa do Mundo? Nada disso foi capaz de evitar a crise no Flamengo. A água bateu no pescoço. A derrota para o Peñarol fez Tite enfrentar pela primeira vez a fúria da torcida do Flamengo no Maracanã. Se antes a relação não era de amor, ao menos havia respeito. Mas a perda da invencibilidade de 28 jogos como mandante na competição sul-americana foi a gota d'água. Xingamentos no intervalo e no fim do jogo,
deram a tônica da noite mais melancólica em quase um ano da era Tite no comando do Flamengo. O técnico entendeu o recado, a pressão quase palpável o fez literalmente entrar em campo. E o Tite promete, né? Se criar chances em Montevidéu será diferente, podem cobrar. O fato é que a relação é muito ruim nesse momento entre... nunca foi muito boa, né? Mas esse momento é o pior momento nessa relação Tite e torcida? Existiram, assim, além do momento atual, existiu um outro momento que foi crítico, que foi quando o Flamengo começa mal a Libertadores, a fase de grupos, e chegou a ficar em dúvida sobre a sua classificação, né? Lembremos, o Flamengo passou em segundo na sua chave. O Bolívar foi o campeão do grupo. Mas no fim do primeiro turno ali da fase de grupos, era um momento muito ruim também, inclusive antes do duelo contra o Corinthians, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, se falava que se ali no Maracanã o Flamengo não vencesse ou perdesse para o Corinthians, que o Tite poderia ser demitido. O que difere aquele momento deste momento? O nível de afunilamento das competições, né? Então, o Campeonato Brasileiro entra numa reta decisiva, a Copa do Brasil chega à sua semifinal e a Libertadores nas quartas de final. E o Flamengo volta a atravessar um momento bastante complicado de queda técnica, de perda de padrão tático. É um time muito previsível nos seus movimentos ofensivos e não é um time estável defensivamente, então tem problema nas duas pontas terminais dos jogos. Por isso que nesse momento a crise no Flamengo se instaura, a pressão em cima do Tite é grande, alguma parte ou boa parte das críticas sobre a condução do trabalho, né, o sucesso desse trabalho, a grande parte é compreensível, é bastante compreensível. Então, assim, sempre existiu, Edu, uma incompatibilidade entre o perfil do Tite como técnico e o ideal, né, daquele DNA de jogo que o torcedor do Flamengo espera que o time tenha, especialmente depois de 2019. É algo cultural do clube e que em 2019, pelo Flamengo ter vencido da maneira que venceu, a partir dali, o que se espera, não é exatamente aquele time, mas um jogo altamente ofensivo, alegre, aquela coisa toda. Uma dose de show. E o Tite é um cara que, em momentos da carreira, conseguiu fazer isso, mas não é o grosso da carreira do Tite. Então, sempre existiu a incompatibilidade. Mas a incompatibilidade por si só, para mim, não é o problema. Porque ela poderia ser superada se, da maneira que o Tite costuma trabalhar, ele conseguisse construir um time forte como se espera. O problema, para mim, agora, é que existe a incompatibilidade e o Flamengo, das mãos do Tite, não consegue decolar. E aí você soma as duas coisas e gera uma pressão muito grande, a ponto de o Flamengo estar perto de uma eliminação nas quartas de final da Libertadores. Pode virar? Claro que pode. É perfeitamente normal o Flamengo vencer no Uruguai por 1 gol e ir para pênalti, ou por 2 e passar. Mas o Flamengo chegará em Montevidéu em uma situação de desvantagem que não se esperava. Por isso a pressão é grande. Por isso o descontentamento com o trabalho. É o tipo de crise que o Flamengo não esperava passar agora e vai ter que reverter o quanto antes. Quinta-feira você vai ver conosco aqui na ESPN e no Disney Plus. Jogo exclusivo. Vale muito para o Flamengo. Muito. E está vivo nas 3 frentes. Pode ser campeão nas 3 frentes. É o único time brasileiro com essa chance, né? Bom, enfim, a gente fala do Flamengo e tá aí, informação oficial. Jogadores poupados para a partida contra o Grêmio. 12 ficarão no Rio de Janeiro treinando. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro, Eric, Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta, Plata, Gerson e o Bruno Henrique. Também o filho do Tite, o Matheus Bach, que é auxiliar técnico, ficará com essa rapaziada treinando enquanto o Tite embarca com a comissão para enfrentar o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Então, a gente tem uma prévia do Flamengo para enfrentar o Grêmio e botamos para você. Time escalado no Sport Center. Matheus Cunha, Wesley, Davi Luiz, Cleiton e Ayrton Lucas. Alan, Everton Araújo. Não tá errado não, tá? Quem não sabe é assim mesmo, com 2 T's que se escreve o Everton dele. Alcaraz, Matheus Gonçalves, Lohan e o atacante lá na frente, a referência Carlinhos, que vem sendo criticado ultimamente. Ainda assim é um time bom, né, Zupac? Mas não chega como favorito contra o Grêmio. Não é melhor que o Grêmio, né? O Grêmio tem vantagem para esse jogo. É o tipo de decisão que geralmente o Tite, como técnico, não gosta de tomar. Ele não é um cara
muito favorável a limpar o time inteiro assim, botar um time todo reserva, até porque o Flamengo tem chance no Campeonato Brasileiro, claro que está atrás de Botafogo, Fortaleza e Palmeiras, mas ele tem chance no Campeonato Brasileiro. Mas, Edu, o momento pede. Não só pelo fato de o Flamengo ter perdido para o Peñarol, mas pela maneira que perdeu, pelo nível de atuação que o Flamengo teve, pelos problemas que o Flamengo mostra dentro de campo. Repito, pela dificuldade que o Tite vem tendo de transformar esse time em um time regular no nível alto. Então, dentro desse cenário, eu entendo perfeitamente a decisão de esvaziar o jogo contra o Grêmio, por mais que isso, em teoria, né, comprometa ainda mais o Campeonato Brasileiro do Flamengo. O Flamengo pode vencer com esse time, mas em teoria compromete, para focar exclusivamente no jogo contra o Peñarol. A impressão que o torcedor tem, e que possivelmente faz sentido, é que o jogo do Peñarol vale o ano do Flamengo. Porque o Campeonato Brasileiro, ele tá difícil, e se o Flamengo cai na Libertadores e continua distante no Brasileiro, mesmo que vença a Copa do Brasil, será pouco. Então, o jogo de quinta-feira é um jogo que vale o ano para o Flamengo. Por isso, eu entendo como correta a decisão de retirar o time no domingo para focar na quinta-feira. Bom, é curioso esse embate entre Corinthians e Flamengo, que são dois times que estão jogando melhor nas Copas do que no Brasileirão. Isso de uma forma geral, né? Isso não vale para o jogo contra o Peñarol. Vamos ver também, mas Copa do Brasil é assunto para depois. Agora é Brasileirão. Vamos dar uma olhada na... Bem, né? Mas o motivo dessa live é outro, né? Rapaz, meus amigos e minhas amigas, quem diria? O detalhe é o seguinte: o Vene Casagrande, repórter, que tem todo um histórico de acertar as informações, que tem muita credibilidade. O Vene Casagrande postou um vídeo hoje lá no canal dele e colocou nas redes sociais também, dizendo que o clima no Flamengo é muito ruim e Gabigol provavelmente não jogará mais no Flamengo. E por que isso? A gota d'água foi o jogo contra o Vasco, quando ele ficou no banco de reservas e o Carlinhos entrou primeiro que ele. Ali o Tite passou o recado claramente. Na hierarquia, quem está à frente é o Carlinhos, em relação ao Gabigol. Isso repercutiu muito mal internamente no Flamengo com o Gabriel. E por quê? Com a ausência do Pedro, que só volta no ano que vem, o Gabigol tinha a seguinte esperança. Agora eu vou ter mais oportunidades, porque não tem jeito. Vão ter que contar comigo, eu vou ter que jogar mais. Só que aí vieram jogos, o Carlinhos entrou primeiro que o Gabigol entrou no finalzinho do jogo com o Vasco. O Bruno Henrique hoje é o titular da posição, mesmo sem ser um jogador da posição. O Bruno Henrique é o titular do comando de ataque do Flamengo. E no jogo no meio de semana contra o Peñarol, o Gabriel não foi relacionado, porque ele apresentou um incômodo muscular. E para a partida agora contra o Grêmio, ele continua de fora. Não foi relacionado mais uma vez. Inclusive, a informação passada pelo Vene é que ele hoje treinou separado. Treinou à parte. Ou seja, realmente, ele não está nos planos. E aí, minha gente, tem uma série de situações nesse contexto que nós temos que analisar. Gabigol tem contrato com o Flamengo até o próximo dia 31 de dezembro. Então, até lá, ele é jogador do Flamengo. Ele já pode assinar um outro compromisso com uma outra equipe. Mas a relação dele com o Tite, que nunca foi das melhores, mas vinha acontecendo e tal, eles vinham convivendo. Com a ausência do Pedro, que era algo que não tinha contestação,
o Gabigol se tocou e falou, porra, com o Pedro jogando o que ele está jogando, 30 gols no ano, eu vou ficar na minha, vou ficar quietinho aqui, porque não dá para jogar. Quando teve oportunidade, o Gabriel não aproveitou. Essa é a grande verdade. Ele até fez gol contra o Vasco, deu passe para o gol da Vitória diante do Vitória, lá em Salvador, mas ele não aproveitou. Ele jogou a partida inteira contra o São Paulo no Morumbi e foi muito mal. A grande verdade é que o Gabriel, desde o início de 2023, ele não joga absolutamente nada. Mas estamos diante de uma situação que o Pedro está fora e ali para aquela posição você tem Bruno Henrique, que é improvisado, Carlinhos, que é um jogador para compor elenco, e o Gabigol. Qual é a ordem natural dos fatos? Se o Gabigol está no elenco, mesmo estando mal, ele vai ter oportunidade. A tendência natural da situação era colocar o Gabriel como primeira opção e ele ter oportunidade, para até mudar essa história dele recente no Flamengo, que é muito ruim. Mas o Tite não entendeu assim. O Tite não entendeu assim e ele realmente não quer contar com o Gabriel. Então, minha gente, o quadro ficou desta forma. O Gabriel continua no Flamengo. Ele não foi relacionado para o jogo com o Grêmio, que apenas reservas vão jogar. Ou seja, ele não vai ficar nem no banco de reservas do time reserva. Dizem que ele anda muito triste, muito abatido, porque esperava ter mais oportunidade e não terá. Então, é pouco provável, pelo menos enquanto o Tite estiver por lá, que o Gabriel tenha oportunidades no time do Flamengo. Eu acho, pelo que eu estou acompanhando, que ele só tem uma chance: o Tite sair do Flamengo. Se o Tite sair do Flamengo e o Felipe Luiz ou outro treinador assumir, o Gabriel Barbosa será titular do Flamengo. Com o Tite, não há mais a menor possibilidade. E a diretoria do Flamengo, ela está inclinada para o lado do Tite. E vamos raciocinar aqui da seguinte maneira. Quando o Flamengo contrata o Tite, sabendo que ele era um desafeto já do Gabigol, qual foi o recado passado pela diretoria para o Gabriel? Baixa a sua bola, você está fazendo muitas lambanças, e ele fez muitas lambanças. O Gabriel não é santo nessa história. Ele colaborou para isso. Ele cometeu muitos erros, muitas atitudes equivocadas que o levaram a essa situação. Mas o Tite também está errando nessa história. Existem momentos na vida, minha gente, que nós precisamos esquecer as nossas desavenças. Pensar no que é melhor para uma situação e para um momento. E neste momento, eu acredito que se o Tite soubesse trabalhar essa situação e a diretoria do Flamengo também, o Gabriel ele poderia ser útil nesta reta final de temporada. Ele se sentiria motivado. Então, todo mundo está errado nessa história. O Gabriel, pelo que ele fez nos últimos 2 anos, que se colocou nessa situação, é inacreditável a queda dele e o que ele virou dentro do Flamengo, depois de se tornar um dos jogadores mais importantes da história do clube e fazer coisas que poucos outros fizeram na história do Flamengo, o Gabriel fez. Ele está na primeira prateleira da história do Flamengo para sempre.
Mas hoje a situação dele é essa. Ele não é nem relacionado para um jogo em que reservas estarão. E ele treinou em separado. Ou seja, ele está fora dos planos completamente. E aí eu acho que entra um erro do Tite e da diretoria do Flamengo. Deveria sentar, conversar e falar o seguinte: olha aqui, eu não gosto de você, você não gosta de mim, a gente não vai com a sua cara, você não vai com a cara da gente, mas é o seguinte, temos aí 3 meses pela frente, momentos decisivos, e nós temos que fazer algo juntos. Então vamos esquecer os problemas e vamos caminhar juntos. Quando chegar em dezembro, aí cada um vai para o seu lado, ninguém precisa ser amigo de ninguém, você não precisa me convidar para ir na sua casa, para jantar, eu não vou namorar com a sua filha, você não vai casar com a minha filha e outras coisas mais. Mas o lado profissional tinha que pesar nessa história aí. E não está pesando. Gabriel não está jogando nada? Não está jogando nada. A impressão que passa é que ele desaprendeu a jogar futebol. Mas ele é melhor do que o Carlinhos. E ele tem mais peso que o Carlinhos. Ele é o Gabigol. Você olha para ele, você vê ali uma história no futebol. De muitas artilharias, de muitos títulos, de passagens de destaque no Flamengo, no Santos. Então, há um erro grande aí e as diferenças pessoais estão pesando neste momento. E é mais um elemento que aumenta a crise do Flamengo. Porque Gabriel Barbosa, queiram ou não, ele tem um peso, ele repercute, ele é notícia. E ele é um jogador que a torcida do Flamengo inteira, os 48 milhões de rubro-negros, segundo as pesquisas, todos eles, todos os rubro-negros, jamais esquecerão Gabigol. Jamais esquecerão Gabigol. Ele errou muito a partir do momento que foi bicampeão da Libertadores com o Flamengo, vestiu a camisa 10 do Zico. Ele cometeu uma série de erros que nós podíamos listar aqui e que todo mundo se lembra, ou se não se lembra de todos, lembra de alguns, mas ele cometeu falhas gravíssimas. Posso lembrar aqui da situação, que vale lembrar que ele está jogando sob efeito suspensivo, hein? Ele dificultou a realização de um exame antidoping, foi denunciado e está suspenso, mas jogando com um efeito suspensivo ainda terá um novo julgamento. A suspensão dele até abril do ano que vem. Teve a situação de vestir a camisa do Corinthians e deixar isso vazar para a imprensa, entre outras coisas. Errou? Errou. Mas o Tite também está errando nessa história. E a diretoria do Flamengo também está equivocada nessa história, na minha opinião. É um momento que todos deveriam se sentar e falar: olha aqui, nós precisamos trabalhar juntos. Gabi, estão dizendo aí que ele está desmotivado e tal. Perfeito. Mas se virasse para ele e falasse assim: ô Gabriel, é o seguinte, o Pedro não vai jogar mais esse ano. E a gente conta com você, cara. A gente não contratou outro centroavante porque conta com você. E isso até contrasta com a declaração do Marcos Braz na coletiva após a apresentação de um jogador, acho que foi do Michael, se eu não me engano, em que ele falou assim: olha, nós não vamos contratar, estamos com muita calma para analisar a situação e nós temos aqui o Gabigol, que já decidiu Libertadores, o Bruno Henrique e o Carlinhos. O Marcos Braz falou isso para a imprensa. Mas internamente isso não está sendo colocado em prática.
Aconteceu algo ainda mais que a gente não sabe entre Gabriel Barbosa e Tite. Lá no dia a dia. Aconteceu. Essa relação azedou de vez. E neste momento o quadro é esse. Enquanto o Tite estiver por lá, dificilmente Gabriel Barbosa terá uma nova chance no Flamengo. Qual é a chance do Tite ser mandado embora? Se o Flamengo for eliminado pelo Peñarol da Libertadores da América, existe uma chance. Mas o pensamento da diretoria do Flamengo é manter o Tite até o final do ano, até o final do mandato de Rodolfo Landim. Mas se o Flamengo for eliminado pelo Peñarol, a pressão vai beirar o insuportável. Vem aí eleição. Os caras que votam na eleição do Flamengo são conselheiros, são sócios, mas, acima de tudo, são torcedores do Flamengo. E o que acontecer em campo nesta reta final de ano vai ter uma influência muito grande na eleição. Neste momento, o que está acontecendo no futebol do Flamengo é ótimo para os candidatos de oposição. Os candidatos de oposição estão achando isso aí maravilhoso, analisando o lado eleitoral, porque o futebol indo mal, a gestão do Landim indo mal no futebol, sendo eliminado da Libertadores, não conquistando títulos, a oposição ganha uma força muito grande. Então, minha gente, esse é mais um elemento desta crise que vive o Flamengo. Eu não estou lá, não sei exatamente o que acontece nos bastidores, mas eu fico com a sensação de que isso poderia ser resolvido de uma maneira melhor. Conversando. Eu noto que existe um certo orgulho nessa história. Não vamos dar o braço a torcer. Jogadores uruguaios, o Pulgar, que também é sempre chamado, enfim, fica aí a informação para vocês. E por falar em informação, o Flamengo, nas últimas horas, trouxe uma informação muito importante. Nas redes sociais, o Flamengo informou e comunicou que definiu o planejamento para as duas próximas partidas. Grêmio, domingo, Peñarol, quinta-feira. A comissão técnica e a diretoria optaram pela permanência de 12 atletas no Rio de Janeiro para treinamentos específicos no sábado, no domingo e na segunda. São eles Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta, Gonzalo Plata, Gerson e Bruno Henrique. Desses 12, 11 serão titulares para pegar o Peñarol, e a informação que eu tenho é que o De La Cruz deve sobrar desses 12 aí, por conta da situação clínica e física dele. Inclusive, diante do Peñarol, a gente pode ver que o De La Cruz está longe de estar 100%. E o clube ainda informou o seguinte: o auxiliar Matheus Bach, o analista Bruno Baquete, o preparador físico Arthur Peixoto e o preparador de goleiros Thiago Heller permanece no CT Ninho do Urubu, enquanto o técnico Tite embarca com a comissão para o duelo com o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. A decisão contempla o foco nas duas competições devido ao curto intervalo de descanso entre a partida de ontem, no caso de quinta-feira, e o compromisso com o Grêmio. Além disso, a logística para Porto Alegre ainda está comprometida pela recente tragédia causada pelas fortes chuvas. Eu vou ser bem sincero, agora ficou claro que o Flamengo está focando nas Copas e deixou o Campeonato Brasileiro como terceira opção. Independentemente disso, da nota oficial, eu quero saber de vocês. O que vocês acharam da postura do Flamengo em poupar 12 atletas, o time titular todo, do jogo contra... Sai nação, esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fly, sempre trazendo aí conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo nesse domingão, né? O Flamengo estará em campo aí logo mais aí contra o Grêmio, né? Às 18 horas e 30 minutos da noite aí.
partida válida pelo Brasileirão, 27ª rodada, o Flamengo é todo desfalcado, né? Vai só com o time reserva, porque tá pensando aí no que é o mais importante, né? A Libertadores na quinta-feira, né? O jogo de volta contra o Peñarol. Sabe que vai ser difícil, então o Flamengo tá focado aí e tem mão aí, né? Pra partida pela Libertadores. Então, vamos torcer pro Mengão aí, mesmo com o time reserva, né? Consiga um grande resultado aí, que tem um pouco de esperança ainda no brasileiro, né?